Poxa vida, se tem uma data que eu amo, sem dúvida é o Natal. Porque, além dos presentes, também tem as comidas gostosas, as árvores e tudo mais. Mas sabe de uma coisa que eu gosto muito mais do que o Natal? Jogos eletrônicos. Pois é incrível como essas coisinhas estão presentes em momentos tão felizes da nossa vida, né não? E pensando nessas coisas, eu imaginei que iriam existir muitos jogos que juntassem essas coisas que eu gosto. Pois é, não tem muitos não. Mas eu pesquisei mesmo assim. E graças a isso eu encontrei algumas paradinhas. E hoje eu decidi que eu vou apresentar uma dessas pérolas. Nos anos 2000 foi lançado O Grinch, um filme clássico para se assistir no Natal. Ele conta a história de uma criatura que odeia o Natal. E a pior parte é que ele ainda mora na cidade dos Ken, que coincidentemente amam o Natal. O filme é muito querido pelos fãs do Jim Carrey, que pra mim tá perfeito no papel. Mas não tô aqui pra falar nem do filme nem do livro. Eu tô aqui pra falar do jogo, que eu tenho certeza que você nunca jogou. E se jogou é porque não tinha nada melhor pra jogar na infância. Mas de qualquer forma, pega o chocolate quente e se ajeita aí, porque a audio review de hoje é O Grinch, de PlayStation 1. O jogo em questão foi desenvolvido pela Artificial Mind Movement, que hoje é conhecida como Behavior Interactive, que provavelmente você conhece como a desenvolvedora de Dead by Daylight, e publicado pela Konami. Pois é, pelo visto eles não querem fazer Castlevania, né? Ele chegou a pegar carona no filme do Jim Carrey, que bombou na época. E como todo jogo baseado em filme, geralmente não sai coisa boa daí, né? Mas apesar disso, o jogo não tem nada a ver com o filme. Ele segue uma história original. E por falar nela, apertando Start, o jogo começa nos contando a história. Mas não é nada muito elaborado não. A história do jogo é bem simples. E quando eu digo simples, é nível dá pra escrever ela inteira numa caixa de fósforo. Basicamente o Grinch quer sabotar o Natal. Nada de novo aqui, né? Então ele resolve construir 1000 engenhocas malucas. E para isso, ele precisa recuperar as plantas que saíram voando da máquina dele. Porque aparentemente um peso de papel era demais pro orçamento dele. E aí então o jogo começa. E finalmente temos o controle do Grinch. De cara tu já percebe que o jogo é no estilo Coletatom, que é um gênero em que a gente tem que pegar um grande número de coisas no mapa igualmente grande. Ele até tentou ser o Banjo-Kazooie, mas deu errado, sabe? A ideia principal aqui é que a gente precisa recuperar as plantas para aí sim fazer as invenções do Fedorento. Mas além disso a gente também precisa roubar presentes, completar as mini-quests, fazer travessuras e fugir da polícia. Sim, tem polícia e sim, ela quer te matar por jogar os presentes de amigo secreto no lixo. Não que seja legal fazer esse tipo de coisa. Também dá pra controlar o Max, o cachorro dele, mas ele só serve para entrar nos buracos pequenos, não dá pra fazer muitas coisas com ele. Outra coisa interessante é que aqui não tem uma barra de vida. O Grinch na verdade tem um medidor de estresse, e quando ele chega no limite ele simplesmente desiste e vai embora. Ô filha da puta! Vai tomar no cu! E quanto aos mapas, até que eles são bem decentes. Nada muito extraordinário ou marcante mesmo, mas funcionam. E já que eles são bem poucos, a gente vai ter que voltar neles muitas vezes. O que provavelmente você pode até dar aquela desculpa de falar que em Mario 64 acontece a mesma coisa e tal. Só que lá a gente está controlando o foco em Super Mario, e aqui não, né? Os controles do Jim Carrey não são ruins, mas a câmera é que não ajuda. Que nem os outros jogos do Play 1, a gente controla ela nos botões traseiros. Mas ainda assim é como se ela tivesse vida própria. Outra coisa que eu acho bem ruim aqui é as partes de plataforma. É claro que os pulos deles são sempre uma merda. Sem dúvida, a pior parte, de novo, é quando eles têm que se balançar nessas varas. Eu não sei se as pessoas também têm problemas com elas, mas eu nunca consigo de primeira. E o pior de tudo é que elas sempre repetem. Para ajudar, ele também tem ataques. O principal deles é o hálito de cachaça. Já o segundo é a sentada, que com certeza tua mãe sabe perfeitamente como faz. Tô brincando. E depois conseguimos as invenções do Grinch, que também serve como armas. E por falar nelas, quando a gente consegue o número X de plantas, a gente pode ir até o PC do Grinch e lá fazer um quebra-cabeça para montar os gadgets. Egg Launcher. O primeiro, ele é um lançador de ovos podres e funciona como uma arma de ataque a longa distância. A segunda invenção é o atirador de slime. A terceira é a mola foguete. O quarto é o aparelho de escalada Octopus. Cada uma dessas bugigangas vai nos ajudar na gameplay. E de fato elas são criativas. É claro que a arma de atirar ovo e slime são basicamente a mesma coisa, mas é aquela coisa, né?
quantidade, não qualidade. Aproveitando que a gente tá falando de qualidade, bora falar dos gráficos também. É claro que a gente tá falando do Play 1, então a gente tem que pensar na época e tal. O Grinch em si é horroroso, mas os cenários são até bonitos. Os personagens são feios, mas o local onde habitam dá pra dar um descontinho, vai. O jogo tem um jeitão cartunesco legal. Mas uma coisa ruim aqui é os bonecos se mexerem com baixo FPS. Não tem desculpa de ser estilo de arte, aqui é ruim mesmo. Até as animações como mover blocos e interagir com os NPCs dão uma travadinha. Eu pensei que fosse coisa do emulador, mas o jogo realmente roda assim. Dá a impressão de que o Play 1 tá peidando para rodar o poderoso Grinch. Mesmo no Dreamcast, que é a melhor versão, e no PC, que tem texturas melhores, ainda acontece isso. É esquisito, né? Quanto à trilha sonora, que é o que vai embalar a gameplay, tenta misturar um clima natalino com o tema original pro Grinch. Funciona. Nas primeiras vezes, depois já virou tortura psicológica. Outra coisa interessante é que o jogo é narrado, como se fosse uma história de um livro mesmo. O narrador principal é o próprio Grinch. Já o segundo é um narrador aleatório, que aliás não é acreditado no jogo, segundo o MDB, né? E claro, seguindo a onda do livro, eles falam em rimas também. To complete all his missions, the Grinch must collect numerous items, each with a special effect. His book contains a record of what he must find to use in the setting for which it was designed. A dublagem sem dúvida é o ponto alto daqui. A voz do Grinch encaixa bem nele. E o narrador, mesmo falando em rimas, faz bem o papel. Mas é claro que isso não é o principal de um jogo, né? A gente tem que ter o desafio. E aqui os obstáculos na trama maligna do Jim Carrey são os Ken. E alguns bonecos, mas são tão esquecíveis que nem vale a pena citar eles aqui. Hey! Who are you, Big Daddy? Outra coisa esquisita é que não tem boss aqui. O único que parece ser um chefão aqui é o chefe dos escoteiros, que a gente precisa atordoar para roubar as roupas dele. Assim estão conseguindo mais um dos disfarces do Grinch. Mas sinceramente eu acho que não conta como chefe, é só, não sei, um mini boss. Talvez a gente pode colocar o Papai Noel como chefão final, mas não acontece nenhuma luta lá, então né? E no fim do jogo, após assassinar o Papai Noel, o Grinch vê as pessoas comemorando o Natal, mesmo sem os presentes e as árvores. Assim então ele percebe que o verdadeiro espírito natalino está na alegria das pessoas. E aí então é fim de jogo. E dependendo da quantidade de presentes que você quebrar, podemos até ganhar um minigame, que pra mim vai ser tipo um protótipo do Grinch Kart, mas é bem mais, viu? The Grinch é um jogo que, assim como a maioria dos Collectathon, vai ficando mais e mais repetitivo à medida que a gente vai jogando. E a recompensa por roubar, quebrar os presentes não é grande coisa. Visualmente o jogo não é bonito, mas até tem um certo carisma, mas é muito mais pelo charme nostálgico do Play 1. A gameplay é travadaça. E as comparações com Mario 64 ou Banjo, apesar de não fazerem sentido, já que os jogos, mesmo tendo o mesmo estilo, são diferentes, meio que funciona aqui na review. A gente sempre vai pensar no que deu certo, né não? Lá os controles, tanto de câmera quanto de movimento, são 10 vezes melhores que o do Grinch. Para ficar mais justo, até mesmo Toy Story 2, que foi lançado um ano antes, é melhor. E fora o Photo Replay, que não tá presente aqui. Zerou uma vez, é quase certeza que tu não vai voltar para outra. Eu não sei se existem muitos fãs de Grinch, mas diferente dos jogos que eu citei, eu sinceramente não tenho a menor vontade de jogar de novo. Se não fosse pela data, ele ficaria totalmente esquecido. Comparado com os outros Collectathon, ele fica bem atrás. Inclusive de um que já existe no próprio Play 1. Uma coisa que vale ressaltar é que The Grinch não saiu só pro Play 1. No Dreamcast e no PC, o jogo até tenta dar uma disfarçada. As texturas são bem mais limpas e os cenários têm mais cor. E os loads são bem mais rápidos, principalmente no Dreamcast, que acaba sendo a melhor versão de console. No PC então o jogo fica ainda mais nítido, inclusive roda em resolução maior e tudo mais. Mas sinceramente no fim é só maquiagem, sabe? A gameplay travada, a câmera que parece ter vontade própria, as animações meio capengas continuam lá. Ou seja, muda a embalagem, mas o presente de dentro continua sendo a mesma meia de Natal que tu ganhou no ano passado. E eu poderia até rimar, mas é melhor falar, até porque o jogo não vai melhorar. E caso você não tenha entendido ou percebido, The Grinch ganhou o selo Jogo Lixo. Desculpa pela vergonha ali. Quem diria, né? Seria justamente do Natal que a gente ia extrair esse selo. Mas me fala aí, tu já jogou esse jogo? Me conta a tua experiência. Não esquece que essa aqui é somente a minha opinião. E os comentários estão sempre abertos. Tu pode discordar se quiser, viu? E bom, não mais é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não esquece de compartilhar, que é muito importante e ajuda o canal a crescer, né? Me dá esse presente de Natal. E eu desejo a cada um de vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo também. E a gente se vê no ano que vem. Eu sou o Odd e até o próximo vídeo.